O bolo da receita de hoje é um bolo inspirado no filme Matilda, massa de chocolate, recheio e cobertura de ganache de chocolate. Não tem como não se apaixonar por esse bolo. Agora eu vou preparar aqui essa massa do bolinho super chocolatoso que a gente está fazendo inspirada no filme Matilda. Antes de começar, gente, a preparar a massa, eu vou pegar aqui 100 gramas de leite que está aqui nessa vasilhinha e vou espremer um limão para esse leite talhar. Posso fazer isso mais ou menos 5 minutinhos antes de preparar minha massa, porque assim o leite ele vai talhar, porque esse procedimento aqui que a gente faz vai dar mais maciez e umidade para esse bolo de chocolate. Gente, agora que passaram-se uns 5 ou 10 minutinhos, eu vou começar a preparar a minha massa do bolo. Eu vou peneirar todos os secos em uma vasilha. Já vou aproveitando e falando para vocês as quantidades dos ingredientes. Eu tenho aqui 170 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de açúcar mascavo. É importante ter os dois? Para mim, sim, porque o açúcar mascavo, ele além de deixar o bolo mais escurinho, o bolo de chocolate principalmente, também ajuda a dar mais maciez. Então, eu acho legal a gente colocar os dois. 35 gramas de cacau, esse aqui não é chocolate, tá, gente? É o cacau amargo mesmo. 3 gramas de fermento em pó para bolo. 5 gramas de bicarbonato de sódio, que também vai ajudar a deixar o bolo bem escurinho. Agora eu vou peneirar esses ingredientes secos. Essas bolinhas aqui, gente, que não passaram na peneira, que foram mais resistentes, eu vou descartar para não atrapalhar depois a massa do meu bolo. Vou misturar bem agora todos esses ingredientes secos. Agora eu vou passar para a mistura dos ingredientes líquidos. Eu tenho aqui as 100 gramas de leite com o limão que a gente colocou lá no início, 2 ovos, 120 gramas de café expresso, um cafezinho bem forte que também vai ajudar a deixar o bolo mais escurinho. Não se preocupem que não vai dar sabor, tá, gente? É só mesmo para poder o bolo ficar bem escurinho. Eu faço aqui em casa e nunca ninguém reclamou por causa do gosto do café. Aqui eu tenho 40 gramas de manteiga derretida, não quente, derretida, mas espera um pouquinho antes de colocar na massa para não colocar a manteiga quente. Aí agora eu vou misturar aqui também os ingredientes líquidos. Enquanto isso, o forno já tá pré-aquecendo. Tem que ligar o forno quando a gente começa a fazer a massa do bolo a 180 graus. Agora eu vou pegar aqui os secos que estavam reservados e vou colocar a parte líquida aqui por cima, tá? Não ao contrário, tá, gente? A gente faz assim que facilita muito mais para não ficar aquele monte de gruminhos. Pode até colocar, não precisa ficar colocando aos poucos. Dá uma mexida para poder misturar bem todos os ingredientes. A gente tenta fazer isso o mais rápido possível para não ficar muito tempo mexendo demais a massa, tá? A gente dá uma misturada assim bem rapidinha com o fouet. Vocês viram que não precisou de batedeira, é um bolo muito prático, rápido e fica muito gostoso. Não precisa de ficar usando nem batedeira, nem liquidificador. A massa misturou, agora eu vou pesar para saber a quantidade total, porque eu vou distribuir em 3 forminhas de 16 centímetros. Essa aqui é a forminha que eu já coloquei o papel manteiga no fundo, para poder evitar que grude. E eu vou usar 3 dessas, tá, gente? Aqui tem 2, mas tem outra ali de 16 centímetros. Então eu vou pesar a massa para saber o peso total, para dividir elas certinhas. Então eu distribuí 3 forminhas, coloquei 215 gramas em cada forma. O total da minha massa deu 670 mais ou menos. Aí dividindo, sempre a gente perde um pouquinho na hora de colocar nas formas. Deu 215 para cada forminha. Agora eu vou levar para assar. O forno já tá pré-aquecido. E como essa forminha aqui é muito baixinha, ela vai ser rápido, tá, gente? Eu acho que de 15, máximo 18 minutos, com certeza já vai estar assada. Se vocês assarem numa forma só e mais alta, vai demorar mais tempo. Então eu prefiro fazer nas formas menores, mais baixinhas. Fica mais certinho, não acontece de ficar no meio, de repente, que não assa. Então eu prefiro fazer assim. Mas se vocês quiserem fazer numa forma só, não tem problema, só que o tempo vai ser muito mais do que essa daqui, que são mais baixinhas. Gente, os meus bolinhos estão assados. Agora eu vou colocar em cima de uma folha de papel manteiga para esfriar. Pode ser também numa folha de papel alumínio, tá? Olha, gente, eu descolei o meu bolinho porque ele não queria sair.
Aí eu passei a espátula assim em volta, pra facilitar, porque embaixo tá com papel manteiga, então ele não vai ter problema. Às vezes nas laterais acontece de grudar um pouquinho. Então agora eu vou tirar os discos de bolo. Agora eu vou deixar esfriar, depois faço a montagem com o ganache. Eu vou usar a mesma ganache tanto para poder cobrir o bolo todo, como para poder fazer o recheio. Então eu já vou começar preparando essa ganache, que ela precisa de um tempo para se estabilizar e depois ser usada no bolo. Eu tenho aqui 350 gramas de chocolate meio amargo. Eu tô usando meio amargo porque eu quero que o bolo fique mais escurinho, mas vocês podem usar ao leite se preferirem. 160 gramas de creme de leite fresco, mas pode ser o creme de leite de caixinha também, não tem problema. Eu vou aquecer esse creme de leite, ele estava na geladeira, mas eu vou aquecer para ele chegar na temperatura de mais ou menos uns 40 graus. Aqui eu tenho 40 gramas de manteiga que eu também vou derreter. Todos esses ingredientes vão ser derretidos até chegarem na temperatura de mais ou menos uns 40 graus. O chocolate também eu vou derreter no micro-ondas. E tenho aqui 30 gramas de mel. Esse mel aqui, ele tem a função de deixar essa ganache mais macia e mais brilhosa também. Então eu vou aquecer o meu chocolate primeiro no micro-ondas, vou deixar ele derreter. Olha, gente, 30 segundos, não aconteceu nada, não começou a derreter. Aí eu dou uma mexidinha e volto de novo pro micro-ondas de 30 em 30 segundos até ele chegar no ponto que eu quero para poder começar a fazer o meu ganache. Eu vou colocar, gente, em uma vasilha para poder esquentar juntos, tá? Não vou esquentar separados, não. O creme de leite fresco, 40 gramas de manteiga e 30 gramas de mel. Deixa eu ver se o meu chocolate já chegou no ponto que eu quero. Olha, eu fiz em 3 etapas e ele já tá totalmente derretido. Agora eu vou colocar essa mistura aqui também para poder esquentar e chegar no máximo em 40 ou 45 graus. Agora eu vou ver aqui como tá essa outra mistura para poder... Tem que esquentar e essa manteiga também precisa derreter para depois colocar ali misturado com o chocolate. Então agora eu tenho aqui esses outros ingredientes já todos bem misturados e a manteiga já tá derretida. Agora eu vou começar a colocar aqui para poder fazer essa mistura. Começo mexendo aqui bem no centro, até o meu chocolate ficar totalmente fluido com o creme de leite, a manteiga e o mel. Esse movimento aqui bem no centro, para trazer bastante brilho para nossa ganache. Aí vou mexer bem até que misture todos os ingredientes que estão aqui dentro. Agora eu vou cobrir e deixar aqui reservado para poder essa ganache cristalizar, e tem que ficar pelo menos 4 horas na temperatura ambiente para depois ser usada. Aí eu vou cobrir com a película. Pode colocar na geladeira, só que na geladeira depois, para usar, tem que deixar voltar para a temperatura ambiente, senão fica dura demais. Então eu prefiro deixar aqui na temperatura ambiente mesmo. Pelo menos umas 4 horas. Agora a gente vai finalizar o bolinho de chocolate que eu fiz para vocês. As 3 massas estão aqui, já estão bem frias. Eu fiz ontem, na verdade, essas massas, e agora eu vou montar aqui junto com a minha ganache. Essa ganache ficou na geladeira, então ela tá bem consistente, ela endureceu bastante, porque o chocolate, quando ele vai para uma temperatura mais fria, ele endurece. Então eu vou colocar no micro-ondas bem rapidinho, tá, gente? É só para poder conseguir trabalhar com essa ganache. Então eu não preciso deixar ela amolecer totalmente, são coisa de 10 segundinhos por aí, só para poder ela ficar fluida de novo. Vou acertar o bolo, porque teve essa parte aqui do meio que subiu um pouco, então eu vou nivelar para poder fazer a montagem do bolo aqui com vocês. Aí eu tenho aqui um pratinho bem pequenininho, porque esse bolo é minúsculo. Vou passar um pouquinho aqui para poder o bolo dar uma grudadinha aqui embaixo. Aí coloco aqui o meu bolinho. Vou umedecer um pouquinho o meu bolo, tá, gente? Com essa
Essa calda aqui eu botei leite e um pouquinho de leite condensado. Vocês podem colocar o leite com açúcar ou então uma outra calda da preferência de vocês, tá? Eu vou usar um pouquinho para poder umedecer meu bolo. Aí vou colocar aqui no meio uma parte de ganache. Descer de novo essa outra parte do bolo. Mais ganache aqui. São 2 camadas de recheio e 3 bolinhos, 3 massas de bolo. Aí vou colocar agora aqui a última massa. Agora é só cobrir com esse ganache aqui para poder passar por todo o bolo. Agora eu vou limpar aqui essa sujeirada que eu fiz. Isso aqui, o ideal é ter aqueles paninho Perflex. Eu não tenho aqui na Itália, não vende. Gente, esse é o resultado desse meu bolinho super chocolatoso, inspirado no filme Matilda. Olha, maravilhoso, né? Vocês podem fazer em dimensão maior, dobrando ou triplicando a receita. Olha como que esse bolinho ficou no meio, gente. Perfeito, né? Pode fazer, que vocês vão arrasar com esse bolo aqui todo de chocolate, inspirado no filme Matilda. Façam aí que vocês vão arrasar.